Instituto Embeleze está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Olá, internautas, nós estamos no estúdio da MacGyver TV e hoje nós estamos recebendo a Nayara Angelini e ela irá falar um pouquinho sobre direito trabalhista de uma recente ação que ela ganhou, que é relacionado a um funcionário que trabalhava em uma empresa, saiu dessa empresa, foi para outra empresa e nesta outra empresa ela acabou que quase que perdeu o trabalho devido ao ex-patrão ter passado informações para o atual patrão. Mas a Nayara vai explicar melhor isso aí para a gente. Nayara, seja bem-vinda à MacGyver TV. Como que foi esse fato? Nós não vamos falar a empresa e nem quem é o funcionário, mas para a população ter uma noção dos seus direitos e o que pode ou não fazer. Nayara, como que foi essa ação? Como que a sua cliente te procurou? Boa tarde, MacGyver. Primeiro gostaria de cumprimentá-lo, cumprimentar a todos os internautas. Então, o fato é, como foi publicado em todos os noticiários, né, tanto jurídicos quanto um noticiário também local, eu gostaria de fazer uma correção, porque não se trata de um empregador de Guaxupé. A funcionária, a gente discutiu na ação outras irregularidades contratuais, mas o que chamou a atenção foi pelo fato de que ela procurou a Justiça do Trabalho e quando ela já tinha conseguido um novo emprego. O atual empregador, o ex-empregador, corrijo, quando tomou conhecimento do que ela ia procurar os seus direitos, inclusive pela comunicação dela, ele passou a proferir ameaças contra a empregada e, tendo informação de onde se tratava um novo emprego, ele fez uma ligação passando informações negativas da conduta da funcionária para o atual empregador, o que poderia ter acarretado na demissão. Isso aí é complicado, né? Isso aí seria, no caso, as listas sujas ou listas negras? Como que é essa lista? Sim. A lista negra ou lista suja, ela é um método, né, praticado por empregadores, de divulgar empregados que buscam a Justiça do Trabalho, ajuizam alguma ação, né, na tentativa ou de puni-lo com desemprego ou dificultar a recolocação no mercado de trabalho. Mas essa lista é feita aí entre os próprios patrões. Entre os próprios empregadores. Inclusive, a Justiça do Trabalho tem uma resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que as próprias varas do trabalho, os tribunais regionais do trabalho, eles têm que adotar medidas de dificultar o acesso de empregadores para informações de funcionários que ajuizam esse tipo de ação para evitar esse tipo de lista. Nesse seu caso, como que o patrão, né, descobriu que ela estava em outra empresa? Foi na mesma cidade que ela procurou trabalho e ele acabou descobrindo? Não. Foi em cidades diferentes, porém tinham conhecidos em comuns. Tá. Tinham funcionários da própria empresa que sabiam onde a funcionária, a ex-funcionária estava trabalhando. Aí ele tomou conhecimento, fez uma ligação, passando as informações na bonaduras. Inclusive, ele fez uma ameaça de até... Ameaça não, ele disse para o empregador que ele poderia até enviar notificação da ação judicial para ele, caso ele tivesse interesse. Se ele tivesse interesse, Sim. Ele ia passar o que estava ocorrendo, então... No processo. No processo. Caso o empregador tenha informações aí negativas, né, repassadas por ex-patrões, como que ele deve proceder, né? Quais são os meios de prova que ele pode utilizar? Ele tem que provar que foi o empregador que causou esse prejuízo. Aí, nesse caso, serve conversas, e-mails. A gente usou o print de aplicativo WhatsApp, ligações, gravações, cartas, são todos os meios de prova. Tudo, então, que ela puder coletar, né, o funcionário puder
coletar de informações que provem que o patrão passou a informação para outra empresa, ela tem que coletar. Isso. Lembrando que esse tipo de... Ele pode ajuizar uma ação trabalhista, pleiteando a indenização moral ou material, depende do prejuízo. Ou também nada impede que sejam as duas, mas desde que seja comprovado. Então tem que ter documento, tem que tirar print, né? Não deixar de qualquer forma, né? Esse tipo de caso, trata-se de um fato novo ou já vem ocorrendo aí em outras regiões do país? Então, a questão de funcionários temerem procurar a Justiça do Trabalho pela questão de informações negativas, esse já é um fato antigo, né? Porém, hoje em dia, com a questão de que, se for comprovado o prejuízo e a violação, né, dos direitos da personalidade do empregado, hoje tornou-se comum o funcionário buscar os seus direitos na Justiça do Trabalho. Né? Porque tem casos que podem ocorrer, inclusive, a demissão do empregado de um novo emprego. Ou também dificultar a recontratação em outras empresas. Isso geralmente ocorre muito? Sim. E às vezes a pessoa, o funcionário, nem fica sabendo. Nem fica sabendo. E, em média, quanto que varia aí uma indenização de uma ação dessa, por exemplo, caso o funcionário ganhe? Então, eu vi alguns julgados recentes, tirando o caso que eu atuei, a indenização variou entre R$ 1.000 a R$ 5.000. Aí depende do caso em específico, né? Do quanto foi a violação do direito. E qual o tipo de... Qual é, né, o tipo de reparação que é feito? Só cabe indenização material, né? Se, por exemplo, o funcionário perdeu o trabalho em função disso. Se ele comprovar que ele deixou de conseguir aquele trabalho em razão da atitude do empregador, ele pode pleitear, inclusive, a reparação material. E cabe a indenização por danos morais. Agora, em ocasião que o empregador poderá fornecer informação negativa aí, em que ocasião ele pode fornecer ou não essas informações negativas do empregado? Então, porque tem patrão que às vezes vai falar mesmo, mas em alguma ocasião ele pode fazer isso? Ou não? Não pode. Inclusive em casos que o funcionário praticou alguma falta grave, ensejando até mesmo uma demissão por justa causa, não pode passar informações desabonadoras do funcionário. Qualquer tipo de informação desabonadora que possa dificultar, denegrir a imagem do funcionário perante terceiros, perante o mercado de trabalho, se comprovado, é passível de indenização. Mesmo que ele foi demitido por justa causa, o patrão não pode falar. Não. Eu mandei ele embora porque ele fez isso. Não. Inclusive, em casos de ações judiciais ou demissão por justa causa, é vedado também qualquer tipo de anotação na carteira do funcionário. Tá. Complicada a situação, né? Para o empregador e principalmente para o funcionário, que às vezes... você sabe de algum caso que o funcionário perdeu o emprego e não entrou com ação por medo ou alguma coisa assim? Sim, hoje em dia ficou aquela... Como que eu digo? Ficou visado, né, que o funcionário que ele procurasse a Justiça do Trabalho, ele não conseguiria mais emprego. Hoje em dia isso foi um pouco desmistificado. O funcionário hoje ele está buscando a reparação dos seus direitos, mas ainda ocorre muito. Tem aqueles funcionários que sofrem abuso, sofrem violação de direitos e infelizmente ficam quietos por medo de não conseguir. Inclusive em cidades pequenas, né, onde são mais conhecidos e é mais fácil de repassar esse tipo de informação, ainda ocorre bastante. O seu cliente, qual que foi o valor da indenização que você ganhou nessa ação, no caso? Inicialmente, em primeiro grau, eu tinha ganho R$ 1.500. Eu achei a quantia irrisória em relação ao prejuízo moral sofrido pelo meu cliente. Entrei com recurso para o tribunal, né, no TRT. A indenização foi majorada para R$ 2.500. R$ 2.500? Isso. E então a pessoa, o empregado, caso ele, né, se sinta coagido, ele pode estar procurando um advogado e entrando na Justiça do Trabalho. Lembrando que, nesse caso, ele deverá comprovar suas alegações. O que ele falar, ele tem que provar. Sim, por meio de testemunhas também, que eu acho que eu esqueci de falar aquela hora. Por meio de testemunhas também. Hoje a lei trabalhista, como que ela anda, a lei trabalhista hoje?
né, que teve muitas alterações, né, que antes, às vezes, acabava sendo até injusto aí para o patrão determinadas ações, né, de execução dos patrões. Como que ficou essa visão hoje para o patrão e para o empregado? Então, recentemente, né, em 2017, nós tivemos a reforma trabalhista. Assim, ao meu ver, algumas mudanças foram positivas e outras negativas. Porém, gerou uma cautela maior para o ajuizamento de ações trabalhistas. Antes, o empregado ele não tinha condenação em honorários sucumbenciais, que hoje já é uma inovação da Justiça do Trabalho, com uma alteração recente feita pela reforma, prevê essa possibilidade, a condenação em litigância de má-fé. Então, anteriormente, tinha um mínimo de cautela para entrar com a ação. Era mais, assim, avalanche. Mas, hoje em dia, nós mesmos, advogados, temos uma cautela maior para ingressar com a ação trabalhista. E houve uma redução nas ações trabalhistas depois dessa mudança na lei? Sim, houve redução. Muito grande? Ao meu ver, sim. Muito grande. Nayara, muito obrigado aí pelas informações. Tem alguma questão que às vezes a gente não perguntou, que você gostaria de falar? Não acredito que... Tranquilo? Tranquilo. Então, estamos aí de portas abertas sempre para você, Nayara, com algum caso que você achar interessante. Uma pergunta, rodou bastante, né, essa ação sua no país, em jornais e tal. Conta um pouquinho disso aí, que eu acabei quase que esquecendo disso. Por que deu essa tamanha repercussão, este fato? Então, inicialmente eu também assustei, não esperava que tivesse essa repercussão. Até mesmo porque é um tema, como se diz, ao meu entendimento, eu acho que rodou por ser um tema curioso, para demonstrar até mesmo para os empregados que deixam de entrar, né, com as ações, que tem esse tipo de violação, procurar os seus direitos, ver que essa prática adotada por alguns empregadores tem punição pela Justiça do Trabalho. Mas rodou em muitos sites jurídicos, até quando eu joguei a notícia na internet, saíram em vários sites. Assim, eu fiquei lisonjeada pelo fato de, não por me promover, mas eu fiquei lisonjeada pelo fato de fazer justiça, que foi o principal. Aí, obrigado, então. Sempre que precisar, estamos à disposição sua, de outros advogados, né, que queiram falar a respeito de alguma ação, a respeito de alguma indenização, de alguma coisa que pode ajudar aí a população, o empregado, pode ajudar o patrão, não interessa, né? Nós, da MacGyver TV, nós temos que mostrar todos os lados. Então, aqui ela falou do lado do patrão, também do lado do funcionário, mas os dois lados que nós sempre temos que ver. Continue conectados, que voltamos a qualquer momento aí com novas informações para vocês, e deixo o convite em aberto aí para quem quiser, né, participar, falar de alguma ação, que sejam bem-vindos aí ao estúdio da MacGyver TV. Voltamos a qualquer momento aí com novas informações para vocês.